Mais tarde na torre do Hokage, mantenha a calma. Não chore. Acalme-se. Naruto não conseguiu evitar olhar fixamente para o homem à sua frente. À sua frente, estava sentado o Sandaime Hokage, com seu cachimbo, pilhas de papéis, chapéu e tudo. Uma imagem que Naruto já vira muitas vezes. O homem parecia muito mais jovem, mas isso era de se esperar. Ainda assim, era estranho ver a imagem do velho amigo no futuro ser sobreposta pelo homem mais calejado pela guerra e menos enrugado à sua frente. Naruto sabia que esse encontro estava chegando, mas ver Gigi bem à sua frente tornava ainda mais difícil agir normalmente. Não chore, ele lembrou a si mesmo mais uma vez. Naquele momento, a tristeza o dominava, um sentimento muito parecido com o que sentira quando o velho morreu. No entanto, ele lamentava o fato de que o relacionamento que existia entre ele e o velho nunca mais seria o mesmo, em vez da morte do homem. É claro que isso não significava que ele só se sentia triste. Gigi. Sua mente gritava com tanto entusiasmo e felicidade que ele quase o derrubou da cadeira quando finalmente percebeu que era realmente o homem que ele admirava quando era mais jovem. Naruto não era tolo o suficiente para deixar que seus pensamentos internos fossem conhecidos. Na verdade, ele estava sentado em silêncio do outro lado da mesa, tremendo sob o olhar do velho que o observava atentamente. Embora o velho o tivesse mantido bem escondido, Naruto o conhecia, então não foi difícil para ele captar a tristeza e o pesar que o homem sentia enquanto observava suas cicatrizes e o curativo que cobria seu olho esquerdo. Não se preocupe, Gigi. Estou bem, pensou ele, querendo dizer isso em voz alta, mas permaneceu em silêncio. O homem apresentava sinais de estar sobrecarregado, como qualquer Kage em tempos de guerra. No entanto, o homem parecia ter tido uma boa noite de sono e não demonstrava o estresse e a energia pesada que Naruto esperava encontrar. A guerra acabou. Ele se perguntou, tentando fazer os cálculos certos de cabeça. Ele realmente deveria ter prestado mais atenção nas aulas. Tirando o cachimbo da boca, o Sandaime finalmente falou novamente. Então você não se lembra de nada? O garoto em frente ao Hokage, um pouco menos, mas ainda velho, estremeceu levemente. Ele sabia muito bem que o homem à sua frente estava cético. Já era um milagre que ele estivesse ali, considerando que seu nome havia sido gravado em uma certa pedra. Não era surpresa que o homem estivesse cético quanto à sua amnésia. Como Hokage, Naruto sabia, era praticamente forçado a ser cético em relação a tudo. Felizmente para Naruto, no momento em que entrou no escritório e avistou o homem à sua frente, a memória de Obito ressurgiu com a ajuda das suas próprias memórias do futuro, fazendo cambalear levemente no processo. Seu rosto se contorceu automaticamente em um olhar pensativo e depois se iluminou assim que sua mente se recompôs. Parece que Obito também era um encrenqueiro na academia e recebeu algumas palestras inspiradoras do próprio homem. Era uma lembrança que Naruto ainda não conhecia. Tudo bem, pois a reação dele tinha sido boa o suficiente. Era uma reação difícil de fingir. Muito bem. O velho assentiu, mas Naruto percebeu que os olhos se voltaram para o loiro atrás dele por um breve instante. O garoto caolho estava feliz por ter muitos anos de experiência de vida consigo, pois eram aqueles olhares sutis que um garoto normal de 13 anos normalmente não conseguiria captar. O Hokage iria acreditar nele por enquanto. Não que isso os impedisse de observá-lo. Eles estavam planejando algo. Naruto percebeu. Ele suspirou mentalmente, frustrado. Isso estava estragando seu plano. Ele precisaria de um novo. Caramba! Seu laudo médico afirma que você sofreu um traumatismo craniano grave, então a amnésia não é algo incomum. Também foram feitos vários exames básicos que corroboram esse diagnóstico, mas você terá que realizar vários exames especializados para ser liberado. O Sandaime explicou ao menino, sem saber da percepção dele sobre a situação. Naruto começou a ter um pressentimento ao ouvir aquelas palavras. Teste especializado. Oh, não, por favor, não o deixe, na verdade, preferiríamos que um Yamanaka o examinasse agora mesmo, pois seu caso é bem especial, continuou o velho. Use um Yamanaka para me vigiar. Naruto soltou um suspiro mental.
Por fora, Naruto franziu a testa, como se estivesse cético. Especial. Como assim? Ambos os homens realmente pararam. Você não se lembra que você, Minato, começou, mas foi interrompido pelo Sandaime. Qual é a primeira coisa que você lembra? Eu já disse que, não. Qual foi a primeira coisa que você lembra? O homem perguntou novamente. Estava completamente focado nele e Naruto percebeu que teria que se certificar de distorcer a verdade de alguma forma para ter certeza de que não estava mentindo. Caso contrário, o homem certamente perceberia. Ele não era chamado de o professor à toa. Ele franziu a testa, pensativo. Qual foi a primeira coisa de que se lembrou? A primeira coisa. Bem, ele ponderou por um momento. Espere. A inspiração o atingiu e ele teve que se conter para não bater o punho na palma da mão. Cronologicamente falando, essa seria a primeira coisa de que ele se lembraria nesse período, já que o futuro ainda não havia ocorrido. Bem, nesse caso, seu olho visível ficou ligeiramente assombrado quando ele se forçou a se lembrar daquele momento horrível. A dor, a pressão, a necessidade de sobreviver. Tinha sido horrível. Óbito? Naruto de repente percebeu que talvez estivesse muito preocupado em reviver aquilo e balançou a cabeça. Dor, ele respondeu com a voz rouca. Dor, houve uma breve pausa antes de ser solicitado a continuar. Eu precisava fugir. Tentei, mas não consegui. Era tão pesado. Mas eu precisava. Eu não queria, ele fez uma pausa. Tentei de tudo, mas não funcionou. Mas então, Naruto fez uma pausa, forçando-se a pensar naquele momento e em quão desesperado se sentira naquele momento. Então eu senti vontade de flutuar, eu fugi e então, ele franziu a testa. De alguma forma, percebi que aquilo acabou perto de umas pedras. Ele não estava mentindo de verdade. Afinal, ele tinha de alguma forma acabado no passado. Como você se curou daquele jeito? Como você saiu? O Sandaime continuou e acenou para um homem loiro que Naruto reconheceu como um Yamanaka quando lhe permitiram entrar no escritório. Mentalmente, Naruto sorriu brilhantemente. Aquela parte das memórias havia sido organizada no selo mais forte, o que significava que ele poderia usar seu mecanismo de defesa especial que havia projetado para esse tipo de situação. Ativando mentalmente sua estrutura de defesa, ele se permitiu responder à pergunta. De repente, sua mente ficou em branco e, embora a experiência fosse assustadora como um inferno, ela desapareceu assim que ele parou de tentar se lembrar com clareza. E eu não sei. Seus olhos falavam a verdade enquanto ele mantinha contato visual com Sandaime. Anzol. Linha. Chumbada. O velho à sua frente suspirou profundamente enquanto olhava para o chão e sentia uma mão reconfortante aparecer em seu ombro. Ele se sentia mal por fazer tudo isso, mas tinha que acontecer. Entendo. Você se importaria se tentássemos dar uma olhada na sua mente? Isso nos ajudará a encontrar um método para fazer você se lembrar. O Hokage perguntou ao jovem ninja à sua frente, que olhou para o homem loiro para quem ele gesticulou. Gigi fez parecer um pedido, mas Naruto não se deixou enganar. O Yamanaka já estava lá. Então, parecia que não havia escolha. Ele se forçou a se acalmar. Teria que simplesmente entrar na brincadeira. Yamanaka Inoishi. O homem loiro disse com uma pequena reverência enquanto se aproximava. Inoishi-san. Ah, não, Naruto percebeu que parecia uma versão mais jovem do pai de Ino. Naruto amaldiçoou sua sorte mais uma vez. O homem era conhecido por sua observação e habilidades quando se tratava da mente. Ele esperava ser capaz de tornar sua mente o mais normal possível. Oxi a óbito, Naruto finalmente murmurou. Ainda era estranho dizer isso. Vendo quão nervoso o jovem adolescente estava, Inoishi tentou acalmá-lo. Não precisa se preocupar, Obito-kun. Já falei com o Kage-sama sobre a sua condição e não entrarei em nenhum lugar da sua mente a menos que seja absolutamente necessário. Isso só se for algum tipo de técnica mental considerada letal. O homem declarou e então explicou, sabendo muito bem o quão vulnerável a mente humana era e o quão perigosa ela poderia ser enquanto o sujeito lutasse contra a técnica.
Eles não queriam que o garoto ficasse ainda mais ferido do que provavelmente já estava. Letal? Naruto gritou, levando as mãos à cabeça como se não soubesse exatamente o que se passava em sua mente. O que você quer dizer com letal? Acha que tenho algum tipo de bomba na cabeça? Houve uma pausa muito breve, que normalmente não seria percebida por alguém sem algum conhecimento prévio sobre as pessoas, mas foi o suficiente para Naruto. Sua sobrancelha se contraiu. Vamos lá, sério? Ele cedeu, derrotado. Ah, bem, acho que eu preferiria que alguém fosse examinado também. Claro que não. Minato-sensei declarou enquanto isso e recebeu um olhar de pânico de seu aluno em resposta. Só queremos ter certeza de que você está bem, declarou ele, e o tom sincero que Naruto ouviu por trás disso o fez perdoar o homem por ser tão paranoico. Uma sensação de aconchego invadiu ao perceber o quanto estavam preocupados. Não tomariam todas essas precauções se não fosse o caso. Você vai parar quando eu mandar? Naruto perguntou, virando-se para o outro loiro, sem nem esconder o tom cético em sua voz. Sim. Enquanto assentia relutantemente, Naruto praguejava mentalmente. Ele esperava que isso não acontecesse. Que eles simplesmente se ativessem à análise da amnésia, mas parecia que em tempos de guerra, durante ou depois, Naruto ainda não tinha certeza, todo cuidado era pouco. Então Naruto assentiu silenciosamente, sem nem mesmo tentar esconder a ansiedade que crescia dentro dele. Por favor, que o selo seja bom o suficiente. Ele rezou enquanto viravam sua cadeira para que Naruto encarasse o Yamanaka diretamente. Ele captou o olhar pesado do homem enquanto estudava a pele ao redor do único olho que ele tinha. Podia ser guerra, mas enxergar algo em um garoto de 13 anos, sem um olho, ainda era difícil. Naruto se contraiu desconfortavelmente e Inoishi desviou o olhar. Peço desculpas. Está tudo bem, murmurou Naruto, tentando não se incomodar e, de repente, sentindo-se muito subjugado e nervoso. Duas mãos pousaram em seu ombro. Ele olhou para cima e viu seu sensei sorrindo encorajadoramente para ele. Isso o acalmou um pouco, mas a sensação ainda estava lá. Você está pronto? Minato perguntou. Reunindo toda a sua audácia e teimosia, o ninja de um olho assentiu. Inoishi calmamente estendeu a mão, colocou-a na cabeça e acenou para o homem loiro que estava atrás do garoto. Ele se certificaria de que sua pegada permanecesse onde estava quando estivessem mentalmente distraídos. Ele se recostou no encosto da cadeira para não perder a postura tão rapidamente. Ainda não totalmente satisfeito, também puxou a cadeira um pouco mais para perto do garoto para evitar que ele desabasse. Recolocando a mão na cabeça, ele deu um leve sorriso ao garoto. Naruto o encarou com olhos cautelosos, mas não protestou. Sabia que o homem era um ninja honrado, tendo trabalhado com ele muitas vezes. Já o vira fazer isso algumas vezes com outras pessoas, mas ser o alvo da situação era uma experiência totalmente diferente. Continue olhando no meu olho direito, ordenou o Yamanaka, pois olhar nos dois olhos seria muito difícil. Naruto fez o que lhe foi dito e, de repente, sentiu a sensação familiar percorrê-lo enquanto era arrebatado para sua mente e ambos os corpos desabavam levemente. Minato apertou os ombros do garoto com mais força, e ele agarrou o braço do Yamanaka para impedi-lo de escorregar. Ele fez contato visual com o Hokage, que estava de olho em Inoishi. Paisagem mental. Inoishi era considerado um gênio na família. Ele tinha um talento natural em tudo que dizia respeito ao seu limite de sangue. Essa era, na verdade, uma das razões pelas quais lhe confiavam essas tarefas tão frágeis. Não seria surpresa que ele tivesse entrado em tantas mentes diferentes. Não apenas ninjas inimigos, mas também ninjas da Folha. Houve até mesmo um civil uma ou duas vezes. No entanto, ele nunca havia tido uma mente assim antes. A sensação que estava presente era estranha. Não que não estivesse certo, mas era diferente. Como se você recebesse o tipo de livro que encomendou, mas de repente a capa fosse diferente do que você esperava. Olhando ao redor, ele estudou a clareira em que se encontrava. Para alguém, ter um espaço mental tão animado era algo impressionante. A maioria das pessoas tinha o lugar onde se sentia mais segura, como seu quarto, sua casa inteira ou a de seus pais.
Uma certa clareira, as árvores parecem familiares, e Noishi percebeu de repente. Devia ser uma clareira situada em algum lugar em Konoha ou perto dela, ou então fora modelada a partir de uma. Ele reconheceu as árvores. Ao se aproximar de uma, sentiu a energia fluindo por ela. Cada árvore parecia ter várias memórias armazenadas. O ninja estava começando a ter uma ideia geral de como a mente era construída. Ele olhou para a parte mais escura da floresta, mas não se surpreendeu com sua presença. Na verdade, ele já esperava por ela. Todos os ninjas tinham suas próprias memórias sombrias, então isso não o surpreendeu tanto. Mesmo assim, havia algo estranho. Era como se devesse haver mais. Havia algo sombrio ali. Mas o quê? Não consigo entender, pensou Loiro e começou a se aproximar, mas foi interrompido pela voz atrás dele. Eu não quero ir lá. Ele se virou e notou que Obito estava parado ali, com cicatrizes e caolho. Isso preocupou Yamanaka. Normalmente, uma pessoa se transformava sutilmente. Na maioria das vezes, as pessoas assumiam a aparência de uma idade na qual se sentiam melhor. Mesmo que isso não significasse que as pessoas mudassem de idade o tempo todo, cicatrizes e outros ferimentos frequentemente retornavam ao seu estado saudável de qualquer maneira. No entanto, Obito era exatamente o mesmo. Era como se não tivesse outra aparência para assumir. Você também não se lembra de nada agora? Ele perguntou ao jovem adolescente à sua frente. O garoto olhou para ele sem entender e deu de ombros antes de responder. Eu sei onde algumas das memórias deveriam estar, mas é difícil acessá-las. Ele respondeu e Inoichi assentiu, franzindo a testa. Obito permaneceu em silêncio e Inoichi decidiu ir direto ao assunto. Eles haviam decidido, pelo menos, garantir que não houvesse más intenções vindas do garoto à sua frente. Mentir mentalmente era quase impossível. Talvez manipular as próprias palavras funcionasse para quem fosse mestre nisso, mas o garoto à sua frente certamente não deveria. Uchiha Obito, por favor, jure que você não tem nenhuma má intenção em relação a Konoha ou seus Kage, que não participa de nenhum plano que possa direta ou indiretamente prejudicar Konoha e seus Kage. Juro que não tenho más intenções em relação a Konoha e ao Okage-sama. Nem desejo causar mal a Konoha, disse o garoto. Inoichi não conseguiu encontrar nenhuma mentira nas palavras do garoto, nem a mente lhe proporcionou qualquer sensação diferente. Ele assentiu em concordância com o garoto. Ele havia passado no teste. Ambos relaxaram um pouco, sabendo que a parte mais importante já havia sido resolvida. Podemos dar uma olhada ao redor? Perguntou o especialista em mentes ao garoto, que olhava fixamente para a lua cheia que iluminava a clareira onde estavam. Claro, murmurou o garoto. Mas não ali, parece errado. Secretamente, o ninja sabia muito bem que a sensação errada vinha de uma certa raposa de 9 caudas que permanecia escondida nas sombras. São memórias ruins. Elas também precisam ser aceitas, disse Inoichi, mas não se opôs, pois pouca aventura dependia da cooperação do garoto. O garoto olhou para ele e deu de ombros. Tudo bem, seja assim, mas lembre-se de que eles também são parte de você. O loiro repreendeu gentilmente. Ele recebeu outro dar de ombros em resposta. Eles contornaram várias árvores e Inoichi procurou por mais sinais que lhe dissessem o que estava acontecendo. Além da atmosfera estranha, a mente parecia saudável o suficiente por si só. Não havia grandes bloqueios ou lugares vazios que pudessem indicar amnésia. Por fim, o Yamanaka percebeu que não havia muito que pudesse fazer antes de descobrir o que estava impedindo o garoto de se lembrar. Você poderia, por favor, tocar na árvore? Decidiu perguntar ao garoto. O garoto olhou para ele e franziu a testa. Como se estivesse abraçando. Se assim funcionar, melhor. Tocar é o mais importante. Eles contêm suas memórias. Ele explicou. Relutantemente, o homem com cicatrizes aproximou-se da árvore e estendeu a mão para tocá-la, mas assim que fez contato, a árvore brilhou e sua mão a atravessou. Os olhos do Yamanaka se arregalaram. Ele nunca tinha visto algo assim antes. O que estava impedindo o menino de alcançá-la?
Não acho que sejam necessariamente as árvores que contêm minhas memórias, murmurou o garoto, parecendo muito mais cansado do que no escritório. Onde eles estão? O garoto se recusou a responder, mas Inoishi não era um leitor de mentes à toa e seguiu o instinto que lhe dizia para onde ir. O garoto o seguiu nervosamente, mas ainda não o deteria, então Inoishi decidiu que era seguro continuar. Inoishi parou e praguejou baixinho ao avistar a figura adormecida de outro óbito, um pouco mais jovem, que jazia meio escondido em uma grande abertura nas raízes de uma árvore oca. Concentrou-se na presença do óbito da direita, marcado pela cicatriz. Ele ainda estava lá. Ele olhou entre as duas figuras. Estavam ambos lá. Droga! Não eram boas notícias. As chances de duas personalidades surgirem se ele liberasse todas as memórias em breve seriam grandes demais para ele se arriscar. A leve diferença de vibração que ele sentia nelas também era preocupante. Estariam elas distantes demais para se fundirem? Por outro lado, a sensação de que o garoto estava sendo atraído por sua persona adormecida, a julgar pela maneira como a encarava, provavelmente era uma boa notícia. Talvez elas conseguissem se fundir se isso acontecesse lentamente. Eles apenas teriam que ter cuidado para não romper a barragem, por assim dizer. Entendo, ele finalmente disse ao garoto parado desconfortavelmente ao seu lado. Está tudo bem, Obito-kun. Ele tentou tranquilizar o garoto, mas o Uchiha não estava realmente prestando atenção nele. Há alguma lembrança que você possa compartilhar comigo? Ele perguntou ao garoto, que finalmente saiu do transe. O garoto assentiu lentamente e passou pelos 3 ocos, indo em direção a alguns outros. Eles serpentearam pela pequena floresta e não demorou muito para que ele chegasse ao seu destino. A árvore para a qual ele se dirigia parecia mais saudável do que as demais, e Inoishi notou com interesse. Ele gesticulou para a árvore e a tocou, desta vez sem passar por ela. Minato-sensei me dando um sermão, disse o garoto com um sorriso tímido. O ninja loiro ficou feliz por finalmente ver alguma emoção clara no garoto. Ele havia ficado em silêncio o tempo todo, o que deixou Inoishi ainda mais preocupado. Olhando para o sorriso, porém, ele sabia que o garoto só precisava de algumas de suas memórias de volta para se tornar mais animado. Ele assentiu lentamente e estendeu a mão para a árvore. O garoto não o impediu, e a lembrança surgiu em sua mente. Ele riu baixinho e acenou em agradecimento ao Uchiha que ainda tocava a árvore. De repente, pareceu relutante em soltá-lo, o que imediatamente alarmou o ninja. Você pode me soltar agora. O menino não se moveu. Obito-kun, me solte. Ele disse, usando sua voz superior. O garoto franziu a testa e, lentamente, o soltou. Assim que o contato com a árvore se rompeu, Inoishi segurou o braço do Chunin para conter a vontade de tocá-la novamente. O garoto se abaixou até o chão enquanto olhava surpreso para a mão. Inoishi o seguiu, agachando-se à sua frente. Cuidado para não ficar obcecado demais pelas memórias que estão retornando, Obito-kun. O Yamanaka o alertou, já tendo presenciado os perigos muitas vezes. Viver no passado não era saudável. Agai. O Uchiha sentiu, tirando-se de seus pensamentos. Sem que o homem soubesse, Naruto estava meio que surtando depois de ter essa reação não planejada e assustadora à lembrança de Obito. O loiro assentiu e estava prestes a se levantar novamente quando de repente algo chamou sua atenção. Seus olhos se estreitaram enquanto ele olhava para o chão. A grama em que ele estava parecia distante. Era como se estivesse crescendo sobre algo, cobrindo-a. Algo que deveria estar escondido. Parecia estar desaparecendo de vista, mas ele a avistou mesmo assim. O garoto com cicatrizes o encarou interrogativamente e engasgou quando se moveu para tocar o estranho padrão. Seus olhos se estreitaram enquanto ele traçava a linha que parecia estar por toda a clareira. Isso é um mar. Sua atenção foi desviada quando ouviu um rosnado baixo de dor. Rapidamente, retirou a mão do chão e mentalmente se deu um tapa para não ceder à vontade de tocá-la. De todas as coisas que lhe haviam ensinado, não tocar em nada era mais importante. Pare. O garoto disse com uma voz tão forte que ele não conseguiu evitar obedecer. Eu fiz.
O loiro não teve chance de continuar. O menino ainda segurava a cabeça e se pôs em posição de oração, com a cabeça baixa. Ao redor deles, as árvores começaram a balançar e as linhas no chão desapareceram completamente. Vá embora. O garoto rosnou, fechando os olhos. Como essa técnica não era para ser forçada e, na verdade, dependia da permissão do sujeito, essa ordem o empurrou à força para fora da mente do garoto antes que ele pudesse responder. Ele não conseguiu ver a figura de Óbito se transformar em um jovem loiro e alto, que começou a chegar alto em sua mente. Urg, minha pobre cabeça! Reclamou ele em voz alta, sem nem conseguir se dar um tapinha nas costas por sua boa atuação. Por quê? Gritou. Porque tinha que ser o Inoishi, logo ele. Ele saiu da clareira, irritado, na direção das sombras que o levariam à consciência. Então, parou e gemeu ainda mais alto. Ele viu a foca, idiota! Reclamou ele, colocando a mão na cara. Eles não iriam deixá-lo sozinho ainda. Resmungando ainda mais, Naruto seguiu na direção oposta, tendo que garantir que Kyuubi permanecesse completamente indetectável nas próximas visitas. Ele não conseguia deixar de se perguntar para onde tinha ido sua sorte. Isso é uma questão de karma? Que diabos eu fiz de errado? Talvez ele devesse começar a jogar em um futuro próximo para tentar recuperá-lo. Realidade. O Yamanaka acordou de repente e se endireitou imediatamente, sentindo os braços dos dois homens o segurando tensos de surpresa enquanto tentavam mantê-lo no lugar. Ele soltou um gemido quando o forte impulso mental o atingiu. Sua mão esfregou a cabeça de forma reconfortante enquanto se virava para os homens cautelosos que observavam sua reação estranha. Ambos tinham plena consciência de que aquela não era a maneira normal de acordar. Inoishi encarou Mochie que permanecia imóvel e inconsciente à sua frente. Seria possível? A mente do garoto estaria mesmo selada dentro da sua? Ele nunca havia pensado nisso. Relatório. O Hokage finalmente declarou quando o viajante mental ficou muito absorto em seus pensamentos. Endireitando-se mais uma vez, ele se virou para os dois homens com uma expressão preocupada. Acho que podemos ter um problema, afirmou cuidadosamente. A atmosfera ficou muito mais tensa. O que quer que tenha acontecido com ele, quem quer que tenha feito isso, eu nunca vi algo assim antes. O ninja declarou e então começou a explicar o que tinha visto. Os outros dois homens logo imitaram sua expressão preocupada e perturbada. O terceiro Hokage praticamente podia sentir a dor de cabeça que o assombraria em algumas horas. Um selo. Minato suspirou e seus olhos se arregalaram de horror. Enquanto não conseguiram encontrar um selo em seu corpo durante o exame. Inoishi-san, você conseguiu ver o desenho? Ele continuou, tentando ao máximo não deixar o pânico tomar conta dele. Não, completamente. Isso é o mais preocupante. Estava escondido. O homem respondeu, notando a urgência na voz da loira. Escondido em sua mente. Isso era inédito. Pelo menos até agora. Quem quer que tenha feito isso deve ter sido um gênio absoluto. Isso é absolutamente louco. Merda. Hokage-sama, existem vários selos por aí que podem explodir. Fazer com que ele tenha alucinações. Obrigá-lo a seguir ordens. Eu sei disso, Minato. O homem respondeu rispidamente, seu cérebro já trabalhando em uma solução para aquela reviravolta surpreendente. O objetivo principal dele era garantir que o garoto não fosse um impostor. Em vez disso, eles se depararam com algo mais sério. Eles não perderam muito tempo. Minato imediatamente pegou o garoto ainda inconsciente e seguiu o Hokage com uma rápida técnica de cintilação corporal. Não muito depois, eles se moveram em direção a um tipo especial de cela, geralmente projetada para ninjas inimigos que tinham a capacidade de cometer suicídio com, por assim dizer, um golpe final. Não demorou muito para que Minato colocasse seu aluno no chão e cuidadosamente colocasse outro selo na testa da criança. Era um selo de chakra especial que os alertaria caso ocorresse alguma mudança drástica nos níveis de chakra do garoto. Assim, teriam tempo suficiente para se afastarem, se necessário.
Minato olhou para seu aluno com uma expressão triste, mas sentindo raiva por dentro. Por que alguém colocaria um selo na mente de uma criança de 13 anos? De fato, uma foca podia ser bem perigosa. Felizmente, eles também tinham uma vantagem, já que todas as focas compartilhavam a mesma linguagem, por assim dizer. Então, contanto que pudessem dar uma olhada na foca, conseguiriam descobrir que tipo de foca Obito tinha em mente. Infelizmente, precisariam vê-la. Agora que as precauções necessárias foram tomadas, todos relaxaram um pouco. Se houver um selo, Minato falou, então ele deve ficar visível em algum momento. Se acionássemos, Minato-sama, com todo o respeito, isso não é possível. Liberar todas as suas emoções de uma vez oprimiria o garoto e as duas personalidades perderiam a chance de se fundirem pacificamente. Inoishi interrompeu, tendo se juntado ao Hokage, já que não estava conectado ao sistema como o sucessor indicado pelo Hokage. A mão de Minato se fechou. Talvez eu pudesse alterá-lo se for um selo perigoso, afirmou. Os outros não protestaram imediatamente, pois ele era conhecido por suas habilidades com selos, mas também não ficaram muito satisfeitos com a ideia. Eu teria que levá-lo para a mente dele de qualquer maneira, murmurou Inoishi, tentando descobrir qual técnica seria a melhor para aquele tipo de procedimento. Os homens se encararam por um tempo, antes de todos suspirarem profundamente ao mesmo tempo. Esse garoto é um verdadeiro fardo. Minato sorriu levemente ao ouvir essa declaração. É Obito. O Sandai me levou o cachimbo aos lábios mais uma vez. Enquanto seu status de perigo for desconhecido, continuaremos em silêncio sobre seu retorno por enquanto. Até mesmo os Oshi terão que permanecer alheios. Tir ordenou com leve relutância. Como ele foi colocado na ala confidencial do hospital, confio que a informação será mantida em segredo. Mesmo assim, por favor, certifique-se de que a informação tenha sido ocultada. Ele continuou. Além disso, confio que seu aluno será capaz de manter isso em segredo. Ele afirmou, lançando um olhar penetrante para seu futuro sucessor. Minato assentiu gravemente. O Hokage se virou para o outro loiro. Você está pronto para fazer isso agora ou precisa de mais tempo? O Yamanaka encarou Uchiha por um momento antes que seus olhos se tornassem mais determinados. Não, estou pronto. Paisagem mental. No momento em que o Ninjutsu foi ativado, Naruto percebeu que algo estava errado. Sua mente estava sendo invadida mais uma vez, embora de forma mais sutil, por duas pessoas. Minato Sensei provavelmente estava junto. Merda. Eu estava com medo que isso acontecesse, pensou ele, com suas suspeitas se confirmando. Provavelmente estavam preocupados com o selo. Naruto estava bem ciente dos perigos, então não ficou tão surpreso. Ele só esperava que se acalmassem ao ver a disposição simples do selo quando estivesse visível. Afinal, embora fosse um selo novo, ele tinha certeza de que seu pai deveria ser capaz de ver que sua função era apenas fazê-lo lembrar de algo e esconder o segundo selo, mas ele não notaria isso. Então é hora de agir. Parado no meio de sua mente, ele abriu os braços e se deixou cair na grama macia, o que tornou seu pouso muito confortável. Respirou fundo e expirou lentamente, toda a tensão o abandonando. Houve um longo silêncio antes que a dupla finalmente entrasse na clareira. A mente dele então, Minato começou, mas parou no final da frase. Extraordinário. Inoishi sugeriu, concordando com a cabeça. Existem pouquíssimas pessoas que têm tanto conhecimento sobre a própria mente. Não tenho certeza se Obito tem consciência do que aconteceu quando está realmente acordado, mas ser capaz de controlar sua mente a tal ponto é impressionante. É quase como se, Inoishi parou. Como se alguém o tivesse ajudado com isso, admitiu Inoishi. Naruto ouviu a conversa com interesse e fingiu dormir. Como essa era sua mente, como Inoishi havia afirmado, ele estava no controle, ele poderia enganá-los com bastante facilidade. Ser forçado a aprender a se comunicar com Kyuubi mentalmente desde cedo lhe deu uma vantagem nesse aspecto. Ele teria se tornado um grande especialista em Genjutsu se seu controle de chakra fosse tão terrivelmente deficiente. Ele está sonhando.
Perguntou Minato enquanto se aproximavam da figura que jazia pacificamente em sua mente. Provavelmente está. Isso acontece com frequência, pois o indivíduo adormece ou acorda imediatamente após o jutsu. Inoishi concordou. Minato assentiu antes que sua expressão ficasse mais séria. Onde está o selo? Acho que você está pisando nele. Minato olhou ao redor e se agachou. Sua mão permaneceu ligeiramente sobre a grama antes de tocá-la. Nada aconteceu e ele moveu a mão um pouco mais para a esquerda. Continuou com essa técnica até atingir algo e Naruto imediatamente sentiu-se alerta quando a defesa de seu selo entrou em ação. Ele gemeu dolorosamente, rolando para agarrar a cabeça. A sensação o deixou rapidamente quando Minato redesenhou sua mão. Naruto cambaleou levemente ao se levantar e se apoiar nas quatro patas. Mesmo estando preparado para isso, foi pego de surpresa pela rapidez com que aconteceu. Nunca pensei que isso realmente funcionaria tão bem, pensou ele, piscando para os dois homens que agora o encaravam. O que você está fazendo? Ele reclamou, agindo como se não tivesse consciência de que sua mente estava sendo invadida sem sua permissão. Estamos procurando um selo. Minato explicou facilmente, e Naruto piscou mais uma vez. Sério? Mas então por que você? Ele foi interrompido quando Minato toca o selo mais uma vez, enquanto estudava sua reação dessa vez. A princípio, a dor incômoda retornou e Naruto gemeu em protesto exagerado. Pare com isso! Reclamou. Estava preparado para continuar quando foi repentinamente pego de surpresa. Seu pai havia afastado a mão do selo levemente. No entanto, ao contrário da última vez, ele não retraiu completamente a mão, mas a tocou com dois dedos. Lentamente, o homem começou a manipular a energia do selo, com uma expressão concentrada no rosto. É seguro? Inoishi murmurou suavemente para o homem. Contanto que eu não coloque minha própria energia nisso, murmurou o homem em resposta. Então Ero-san não estava brincando quando disse que meu pai era um gênio quando se tratava de selos. Pensou Naruto, levemente chocado. Ele tinha acabado de burlar a primeira defesa dos selos. Agora ele provavelmente chegará ao segundo em um instante. Todos os pensamentos do adolescente ficaram em branco. Naruto, porém, notou que o loiro franziu a testa diante de sua expressão repentinamente atordoada. Obito, não é tão fácil assim, meu velho. Minato resmungou irritado enquanto olhava de sua conexão com o selo que ainda estava escondido pela grama para o lugar onde Naruto estava. Obito. Nenhuma resposta. Estranho, o ambiente ao seu redor estava começando a balançar levemente. Naruto refletiu. Isso deveria acontecer. Ele não tinha mais tanta certeza. Inoishi-san. Arraste-o até aqui. O homem incitou outro e, num instante, Naruto piscou como uma coruja quando a mão de Minato foi subitamente colocada em sua testa. Obito-kun? Uma leve contração. Obito, Minato chamou mais uma vez, usando sua voz de sensei desta vez. Havia um tom bastante urgente, o que fez Naruto voltar a si rapidamente. Ai? Ele gaguejou, o feitiço agora quebrado. Transforme a clareira em uma área de proteção. Apenas faça. Secretamente, Naruto sorriu para o pai. O homem havia passado no pequeno teste. Ele estava feliz, caso contrário, seria suspeito simplesmente deixar o selo aparecer de seu esconderijo. Por dentro, ele abriu um largo sorriso enquanto deixava a grama se dissolver ao redor deles e o selo aparecer. Ele mal conseguia esconder sua diversão quando Minato começou a estudar o selo febrilmente. Naruto sentou-se no meio da clareira, observando o homem enquanto ele trabalhava. Inoishi juntou-se a ele pouco depois, após a cerimônia, perguntando se podia. Parecia que ele havia aprendido a lição. Depois de um longo tempo acompanhando e admirando o processo do futuro Hokage, o homem se virou e sorriu. Não se preocupe. O selo está seguro. Obito, você recuperará suas memórias eventualmente. Naruto sorriu para o homem, sentindo-se muito aliviado por seu plano ter funcionado. Sim. Obrigado, sensei. Agora você certamente não precisa mais mexer nele também, Naruto pensou, aliviado. Pelo menos ele esperava que o homem não precisasse.
Não muito tempo depois, todos estavam de volta ao mundo dos vivos e Obito piscou enquanto observava a mudança de ambiente, secretamente entretido pela paranoia do ninja. Perdi alguma coisa? Algumas horas depois ele deu uma mordida, depois outra, e outra. Ele saboreou cada sabor com muito cuidado. Fez o possível para gravar a combinação de sabores divinos em sua mente. Observou, de forma quase hipnótica, enquanto girava os hashes pelo conteúdo da xícara. Ele poderia morrer em paz novamente. Já fazia muito tempo que Naruto não comia as comidas divinas do Ichiraku Ramen Stand. Para realmente ver e saborear não só a comida, mas também a atmosfera maravilhosa que o agora muito mais jovem Teuchi, ele encarou o homem por cerca de 1 minuto inteiro. Efetivamente assustando o Teuchi e deixando Rin e Minato preocupados ao mesmo tempo. Mas, novamente, sua equipe parecia estar preocupada com quase tudo que ele fazia. Acalme-se, Obito. Você pode engasgar. Rin falou do nada. Isso, por sua vez, fez Naruto quase engasgar com a comida, já que o corpo de Obito não tinha a capacidade de se alimentar tão rapidamente depois de passar meses na floresta. Ele começou a tossir muito e bateu no próprio peito. 2 mãos começaram a bater em suas costas para confortá-lo. Eventualmente, Naruto se acalmou novamente. Você está bem? Perguntou o sensei, olhando para ele enquanto seus hashes estavam meio erguidos em direção à boca. Obito. Desculpe, Rin-chan. Tudo bem, então talvez ele estivesse saboreando cada pedaço um pouco rápido demais. Os olhos da garota se arregalaram ligeiramente antes de ser recompensado com um sorriso radiante. Havia uma sensação de alívio, pois Naruto automaticamente usara o termo carinhoso. Naruto franziu a testa momentaneamente ao perceber que era perfeitamente normal fazê-lo. Aliviado, ele retribuiu o sorriso e puxou a bandana preta por cima da cabeça para esconder o cabelo e se distrair de coçar a nuca. Em seguida, moveu-se para reajustar o pano preto que cobria a bandagem que ia diagonalmente do olho esquerdo à bochecha direita. Infelizmente, eles não o deixaram usar os óculos, para seu protesto. Eles colocaram um selo ali depois que Minato expressou sua preferência por manter o menino se movimentando, para vigiá-lo em vez de mantê-lo constantemente escondido em um dos quartos do hospital, para que as memórias pudessem voltar com mais facilidade. Deixaram de fora um motivo óbvio. Não queriam que ninguém o reconhecesse até que ele fosse considerado totalmente limpo. Iriam observar seu comportamento por um tempo. Naruto quase bateu a cabeça na mesa de madeira quando percebeu que essa babá não estava indo bem com a ameaça iminente que viria assombrá-lo eventualmente. Não que uma parte dele não quisesse aproveitar o tempo com o pai. Mesmo que isso significasse se tornar uma cobaia. Então, havia aquele selo recém-desenvolvido que Minato havia colocado nele, com o objetivo de suprimir sua assinatura de chakra. A desvantagem do selo era que ele atrapalhava o controle de chakra, diminuindo a saída de chakra. No entanto, como, de acordo com o atual e o futuro Hokage, Obito não lutaria tão cedo, isso não seria um problema. Naruto resmungou, irritado. Eles ainda agiam como se ele fosse um espião. Por outro lado, eles realmente sabiam o motivo de suas memórias estarem escondidas. Quem sabe, ele poderia ter recebido a ordem de espioná-los e retornar assim que a memória retornasse. Depois de dar outra mordida, ele puxou o cachecol para baixo para ter certeza de não derramar comida nele. O cachecol vermelho escuro, infelizmente não laranja, que haviam enrolado em seu pescoço escondia efetivamente a maior parte da parte inferior de seu rosto. Ele entendeu o fato de que queriam que ele permanecesse anônimo por enquanto, pois ainda não estava pronto para proclamar seu retorno dos mortos. Isso não significava que ele não tivesse protestado, pensou, enquanto sua mão se movia para coçar a nuca, também coberta pelo cachecol. Antes que pudesse reagir, uma mão o afastou. Mas, sensei, está coçando muito. Ele se recusou a pensar que poderia ter choramingado naquele momento. Você vai ter que lidar com isso, disse o homem simplesmente, enquanto dava outra mordida. Soltando um suspiro exagerado, Naruto começou a girar os hashes na tigela. Seus olhos acompanharam o movimento por um longo tempo.
Ele estava ciente de que seus dois companheiros, que estavam atirando, trocavam olhares. Principalmente Rin, que estava mais preocupada com ele e já começava a desenvolver uma obsessão por seu bem-estar. Obito-kun? O ninja de lenço vermelho cantarolou em resposta. Você está se sentindo bem? Minato perguntou preocupado. Já estou, Naruto começou, mas foi interrompido por outra pessoa. Sensei, o Hokage quer, Kakashi-kun. Rin exclamou, parecendo feliz e nervoso ao mesmo tempo. Kakashi-kun, repetiu Minato com um sorriso. Como foi sua missão? Naruto ficou tenso, sem conseguir captar sua assinatura de chakra a tempo. De repente, sentiu-se muito nervoso, pois estava plenamente ciente dos olhos azuis que se voltavam em sua direção para observar sua reação. Ele conseguiu dar outra mordida no ramen em um esforço para se acalmar, puxou seu cachecol com segurança sobre seu rosto e se virou para receber o visitante desconhecido o mais calmamente possível. Será que ele vai conseguir me reconhecer com meu rosto praticamente coberto? Ele se perguntou, recuperando o controle. Eu me saí muito bem. A voz respondeu secamente, soando muito cansada e apática. A voz de Kakashi soava tão vazia, Naruto percebeu enquanto se forçava a relaxar e encarava a criança que seria seu forte e distante sensei do futuro. Ele podia ter uma aparência completamente diferente, mas reconheceu imediatamente o olhar assombrado. Era o mesmo olhar assombrado que ele usaria ao olhar para a pedra memorial no futuro. Um momento depois, Kakashi pareceu notá-lo completamente e olhou em sua direção. Seu olhar encontrou o único olho visível de Kakashi, sentindo o selo reagindo às muitas memórias que pareciam surgir.